Oi, gente! Começando mais um episódio do No Alvo Podcast. Eu sou a Camila e esse é o Rafael Pimenta. Eu sou o Rafael Pimenta. Muito obrigado, Camila. Olha só, mais um episódio começando e hoje a gente está com muita expectativa. São duas pessoas que a gente admira muito que estão aqui na nossa frente. Mas antes da gente começar, eu quero mostrar isso aqui. Isso aqui é novíssimo. Primeira vez que a gente está usando essa caneca. E é a caneca... Você tá com cara de que não tá gravando. Não, tá gravando. Tá gravando. A nossa caneca oficial, que é a primeira vez que a gente tá usando. E aqui eu quero agradecer muito a galera da Good Jump que pôde fazer essas canecas pra gente e personalizar o programa, deixar ele com a carinha que a gente sempre quis que tivesse. Então, muito obrigado, Good Jump, e espero que vocês também façam aí seus pedidos com eles. Tá aparecendo na tela. E é isso. E agradecer o Thiago também, né? Por ter formado a logo. É verdade, agradecer o Thiago Gustavo, que fez a logo do novo podcast. Então, obrigado, Thiago, também. Valeu. Então, bora começar? Que hoje eu tô com muita expectativa. Esses dois aqui na nossa frente é um casal que a gente admira muito. E a caminhada no ministério até hoje nos inspira demais. Luciana e Felipe Arcas, sejam muito bem-vindos. Muito bom. Boa noite. Obrigado boa noite. É isso aí. Eles podem saber que é à noite? Podem saber. Estamos gravando à noite, estamos gravando no estúdio aqui da Rica Play. E a Luciana e o Felipe Arcas, a pastora Luciana e o Dr. Felipe Arcas, eles são aqui do nosso ministério, do Ministério Sonho de Deus, e já tem aí bastante uma bagagem já no ministério e também em vida profissional. Vocês querem falar um pouco do que vocês fazem hoje? Eu quero falar uma coisa em primeiro lugar. Pode falar. Você viu, né? Não, é que essa questão, né? Você falou de inspirador e tal. Uma das coisas que eu vejo da vida de corpo de Cristo é que a gente vive inspirado por outros, né? Então, não existe uma pessoa que seja inspiradora por si, mas a nossa vida é um se inspirando no outro, né? Então, com relação a vocês, quero primeiro dar parabéns pela atitude e só aqui, antes de começar, já vi como que é descontraído, como que é um ambiente super legal. É muito prazeroso estar aqui hoje, legal. Viu? E admiro muito vocês e vocês inspiram. Você sabe disso, tenho falado para você, né? É verdade. Então, a vida de vocês inspiram a gente. Muito obrigada. Todos vocês jovens que têm lutado, que têm crescido, é maravilhoso, né? Compartilhar disso, isso inspira a gente também. Muito legal mesmo. Muito bom. Agora que a Luciana já fez um discurso final no começo. Não, mas é bom. Mas é legal, gente. Isso que a Luciana falou é algo que nós não temos a preocupação de ser originais em nada, porque precisamos ser imitadores de Cristo, né? E o corpo de Cristo é isso. Ele nos inspira. A gente vê as pessoas lutando e superando determinadas coisas. Isso nos dá força para caminhar. Realmente... eu falo que o que nós temos hoje no corpo é algo que no mundo corporativo eles estão tentando, mas é muito difícil de atingir, que é uma inspiração genuína, né? Uma motivação que realmente vem de dentro. É um monte de regra para atingir algo que naturalmente em Cristo a gente tem. É tremendo. Eu tenho vários primos. Aqui, a gente já está conversando. Começa. É assim mesmo. Eu espero que as perguntas vão ser intensas e profundas. Então, a gente já vai falando para que eles assim, não possam perguntar. Entendeu? A gente não vai impedir, a gente não vai interromper. Nosso alvo aqui é desviar a atenção. Mas temos vários primos, né, no mundo corporativo, os CEOs e tal. E eu vejo que as regras são para que se alcance o que a gente vive naturalmente em Cristo. É tremendo. É bem legal. Então, legal, dito né? isso... Não criticando o mundo corporativo, porque a gente sabe assim, que Deus é um Deus de princípios. E a gente conhece pessoas que não têm o conhecimento de Cristo e vivendo alguns princípios, elas colhem. Né? Não colhem na plenitude, mas em algumas áreas elas podem colher. Então, alguma coisa que se assemelha aos princípios de Deus vai gerar frutos. Né? Talvez não tão completos, mas... Talvez não, com certeza incompletos, mas... alguma coisa tem seu valor. Mas que legal, né? Legal que o Thiago, uma vez, ele falou aqui, quando a gente gravou alguns episódios atrás, de que todo episódio a gente aprende e a gente apanha de algum assunto. Então, eu espero que hoje seja dessa forma, porque acho que vocês dois, né, a gente teve um encontro de jovens recentemente e acho que todo mundo aqui no estúdio ficou muito impactado pelo que vocês falaram naquele dia.
muito inspirador ver a trajetória de vocês e as escolhas que vocês fizeram, mesmo na juventude de vocês. Então, esse episódio carrega muito disso. Então, a gente já vai iniciar. Legal. A primeira pergunta, assim, básica que a gente faz para todo convidado, e essa eu nem coloquei no roteiro, porque a gente é surpresa. Pra ser surpresa. Tá. Qual é o alvo de vocês? Muito bom. Eu tenho um amigo jornalista que ele fala assim que o silêncio é bom, porque ele arranca as melhores respostas. Então, Você quer que o alvo seja Nossa, eu já algo queimei único por e dentro. pontual. Já queimei Qual por é o dentro. alvo de vocês? Você acha que a gente ficou sem resposta, mas É que tem um mais mundo de resposta do que talvez Tem mais pudesse resposta do que sintetizar numa do frase que dá para curta, colocar né? numa A frase. vida com Deus é uma vida de alvo. É muito legal. Você tem um alvo final, você tem alvos intermediários, você tem alvo em todas as áreas da sua vida. Inclusive, você tem alvos diários, né? Então, mas qual é o alvo que você perguntou? O alvo? Qual é o alvo de vocês? Qual é o seu Vocês alvo? dizem assim, qual é o seu alvo? Você quer um alvo mais assim, com a base no princípio da palavra? Ou você quer um alvo mais assim, eles estão Um alvo. cara de jovem? Não, eles são inteligentes, são diferentes dos O outros. filosófico seria não Maurício, decepcionar. Eu confesso que eu já esperava disso de vocês. Ó, Mas- vou te falar um alvo genérico, raso, mas ele é profundo, né? O alvo é não decepcionar quem me chamou para prosseguir para o alvo. Ó. Não, mas olha, exatamente. Caramba, tremendo, hein? Essa frase foi já vou até destacar no episódio. Arcas Felipe. Muito bom. Mas Então, eu vou falar do mais profundo do coração, de algo mais sincero que eu falo para Deus todos os dias, né? Todos os dias eu falo para Ele, falo assim, eu quero que você me conheça e eu quero te conhecer. Eu não quero surpresa. Quando encontrar com Deus face a face, não quero surpresa. Então, o meu alvo é conhecer mais dele todos os dias, né? E crescer em conhecer a Cristo. E finalizar conhecendo mais do que nunca, né? E não importa como, porque tem dia que você está bem, tem dia que você está mal, tem dia que você está inspirado, tem dia que você não está, tem dia que você está chutando balde, tem dia que não. E eu falo, em qualquer dia, eu falo, não importa como, não importa se eu vou terminar a jornada né, debaixo de uma ponte ou num palácio, tanto faz, importa te conhecer e continuar te conhecendo, né? Uau, então, o alvo é legal. esse. E o resto vem, a gente experimenta disso, né? Eu estava pensando aqui, a Lu quer chegar no céu e Deus quer que Deus pare o que está fazendo para vir falar com ela. Acho que é isso. Tenho certeza, eu quero isso. Eu quero chegar. Gente, espera um tem uma pouquinho, a Lu musiquinha chegou. que fala assim, A Lu chegou. nossa, essa musiquinha é tudo. Assim, o olhar tão doce, que amor tão... Quando na glória chegar, reconhecer o olhar tão doce que amou o meu ser. Essa é a minha vida. Ai, que lindo. Fala assim, eu quero chegar quando assim, eu reconheço. Eu acho que Deus vai até brincar comigo. Você vai pro inferno. Falar, não vou, eu te conheço. É isso que eu quero. Eu quero olhar para ele e falar, não vou, pode vir me dar um abraço. Pessoalmente, já sonhei tanto, beijando Jesus, eu vou dar pessovolmente. Olha que legal, incrível. Mas é isso aí. Mas bem, Você vê onde a mente do muito profundo, intercessor né? vai, né? Sou um pouco mais analítico. Vamos voltar. A gente tem alvos também. Tem alvos na vida. A gente tem alvos... a gente crê que todos precisam ter alvos, precisam ter sonhos. Nós cremos nisso. Apesar de que Deus vem e desfaz tudo. Muitas vezes os sonhos, né? Mas... Que não é nem um pouco ruim, né? A gente sabe que... A gente vive exatamente isso. Saber que Deus tem o melhor para a gente do que a gente planejou. Então, a gente traça planos e deixa eles à disposição. É isso aí. Aí Vivendo Deus os tem sonhos de sido Deus, né? Criativo para às vezes dar uma volta, levar para onde a gente queria de um outro jeito, ou até para levar para outro lugar, e eu acho que a gente tem que estar bem tranquilo com isso. Então a gente não tem sonhos inflexíveis, né? Porque à medida que a gente sonha, pode não estar alinhado com o coração de Deus, e aí, né, ele tem que estar... Eu falo assim, quando a gente escreve algo para... eu queria ir para lá, é bom a gente escrever de lápis, porque Deus pode dar uma corrigidinha e ele pode ter um destino melhor. Né? É verdade. Vocês, assim, eu admiro muito a vida de vocês. É nítida a sabedoria que vocês têm, a forma que vocês falam. Eu admiro demais. E eu queria saber, vocês são isso hoje, mas como que foi a infância de vocês? Como que foi a adolescência? Vocês sempre tiveram essa
esse jeito, assim, essa sabedoria? Ou como que foi tudo isso? Pode decepcionar? Pode. Com certeza. Pode. Na verdade, é um Sem problema. alívio saber que ninguém nasce pronto e ninguém está pronto ainda hoje, né? Eu fiz 3 anos de cursinho, um junto com o terceiro. Eu gosto de falar que eu estudei Você viu numa que ela pulou a universidade infância estadual. e a adolescência. Ela chegou já no vestibular. Ela tá fazendo igual Jesus, não mostrou. Ela editou a pergunta, né? Não, eu sempre fui uma aluna mediana. Sempre fui na média, sabe? E sempre não era a primeira, mas também passava direto. Fiquei de um exame ou outro quando... Mas, assim, era uma aluna mediana, sempre fui. Mas eu acredito que, por exemplo, nos estudos, você aprende a estudar e você pega o ritmo e, né, e você vai desenvolvendo isso, fica fácil. Mas, e você? Como é que você era? Eu vou ser mais Felipe fiel. era um pequeno gênio. Ela falou assim, não, questão de infância e adolescência, né? Então, assim, questões escolares, eu sempre fui responsável, não extremamente, assim, compromissado, mas eu tinha um pouco de facilidade. Eu acho que sempre tive lá minhas notas boas, tal. Nunca dei trabalho. Eu acho que, assim, entendi bastante cedo que a linguagem da minha casa era... Se você estudar, você pode fazer o que você quiser. Então, assim, você tira nota boa, né? E hoje a gente já tem uma visão diferente disso. A gente acha que existem outras coisas, né? Além de ir bem na escola, que vai compor um ser humano mais completo, né? Mas eu venho de uma família... Meus pais são separados de quando eu tinha uns 2 anos. Minha mãe casou de novo. Então, eu cresci num ambiente com a minha mãe, com o meu padrasto, né? Assim, tinha uma condição legal, uma casa com amor, mas... várias lutas também, uma série de dificuldades, mas é legal, a gente vê que é possível superar. E é uma questão que eu sempre falo, assim, eu acho que se você pinta um cenário que é tudo muito bonitinho, as pessoas escutam e falam, não, mas eu não... essa não é a minha vida. Não se identificam, né? Se, por outro lado, você fica entrando em detalhes de problemas, eu tive um problema de álcool em casa, às vezes de violência doméstica, essas coisas, mas eu também não me sinto tão à vontade de entrar, porque essas pessoas, essa família me formou, e no balanço geral das coisas, eles merecem a honra muito mais do que o demérito dos problemas, até porque esses problemas também foram superados, se converteram e estão em outra vida hoje, né? Então, às vezes... mas é legal compartilhar um pouco, né? A Luciana também, né? Teve umas adolescência, uma infância um pouquinho turbulenta, assim, mas dentro de uma coisa que... um pouco disfuncional também, o álcool presente na minha casa, essas coisas, a gente passou por isso. Não foi fácil vencer. A gente trouxe bastante... ferida da parte dessa fase de adolescência. Nós não conhecíamos a Cristo, né? Mas vai chegar em conhecer a Cristo? Eu ia perguntar isso agora. E como foi para vocês? Quando que vocês tiveram esse encontro, né, com Cristo? Como que aconteceu? Então, foi... A Lu vai fechar o podcast falando isso até... Bom. Não, 2 coisas muito legais. É que meu pai, ele bebia. Então, teve um dia que ele bebeu e eu já estava fazendo faculdade em Londrina, no Paraná. Aí ele entrou no carro e falou que ia embora. E aí minha família ficou desesperada aqui, ligaram para mim, tudo. E ele foi, mas se arrependeu no meio do caminho, dormiu num posto e voltou para trás, né? Ele estava embriagado e voltou. Nesse dia, o meu pai não falou com ninguém, ficou quietinho. Quando deu o horário de 7 horas, deu o horário de culto, se arrumou, entrou numa igreja que chamava Evangelho Pleno, na Ponte Seca, e o apóstolo L, que era o bispo L, viu ele lá, desceu do púlpito, veio e conversou com ele. Desde então... Ainda era o pastor L, acho. Pastor L. Nunca mais bebeu, nunca mais... Nossa. E aí, ele ficava escutando música cristã e chorando. A gente falava assim, o pai tá louco, mas tá bom, pelo menos não bebe mais, né? Ele ficou louco. Mas isso despertou uma curiosidade. Só que eu sempre fui simpatizante de Deus, né? Eu era católica. Então, por exemplo, eu gostava muito de ir na igreja domingo, mesmo que fosse festa na quinta, na sexta, no sábado, e ir na igreja no domingo. Eu gostava muito. Eu sempre fui simpatizante. Eu vejo assim que Deus,
Eu gosto de um versículo que fala: misericórdia e graça precedem a face do Senhor. Eu vejo só misericórdia e graça na nossa vida. Em tudo que a gente passou, Ele guardou até o momento. Mas eu quero falar de um dia que eu cheguei para Deus, e eu tinha um primo que começou a falar do Evangelho para mim, né? Porque eu comecei a buscar. E eu achava que tudo caminho levava a Deus e tal. Comecei a buscar, e esse primo começou a falar de Jesus, e me interessou bastante o que ele estava falando. E então eu falei assim: olha, é o seguinte, eu acredito que... Porque aí tiraram o tapete, porque eu acreditava em Maria, acreditava em outras coisas. Aí vieram tirar o tapete. Aí o outro, que era testemunho de Jeová, um amigo veio conversar e falou que era diferente. Aí eu fiz o seguinte, conversei com Deus. Falei: ó, é o seguinte, na minha vida, a vida inteira eu fui medíocre. Eu sempre fui uma aluna nota 7. Eu sei que existe um Deus. Então eu te peço que fale quem você é para mim, porque para você eu não quero ser 7. Eu quero ser 10. Eu lembro dessa oração até hoje. Eu falei: eu fui medíocre para tudo na minha vida, mas para você eu não quero saber. Não quero ser medíocre. Então quem é você? Foi essa a minha oração. E aí a coisa começou a mudar, né? Até que teve um carnaval e um retiro que foi lá no Lelé. Imagina, minha vida se passou lá no Lelé. Várias coisas. As coisas vão mudando e o cenário é o mesmo. As coisas mudam, o cenário é o mesmo. E aí a gente foi lá, e nesse dia, já encerrando minha participação aqui, eu lembro que eu fiz uma oração, né? Fiz uma oração. Veio uma pessoa orar por mim e eu entendi tudo errado, porque eu não sabia como é que funcionava essa coisa, né? E sabe essas meninas meio que espivitadas do profético e tal? E ela veio orar. E ela do profético falou, antigo, não do profético, né? Sério que eu entendi que ela falou assim, ó: perdestes a sua vida. Eu entendi que ela falou isso para mim, que eu tinha perdido a vida eterna, entendeu? Mas eu te renovo, eu te curo e eu te perdoo e eu quero a vitória. Falou isso. Eu não sei se aquela menina era da parte de Deus ou não, mas para mim ela era. Ela era assim. E aí eu falei, eu tinha convicção que eu tinha perdido a vida eterna, porque eu devia ter pisado bastante na bola. Eu falei, tudo bem, mas Deus me deu o melhor, que era poder servir Ele e estar com Ele a minha vida toda. Então, o começo da minha caminhada com Deus foi essa, achando que não tinha direito a nada, mesmo assim querendo Ele. Eu vou pro inferno, mas por enquanto aqui vai estar legal, vou ter vida com Deus. Então, eu sempre lembro desse dia. Eu falo, Senhor, lembra que quando acontece alguma coisa assim que meu coração começa a ficar meio frio, eu falo, lembra, ó, eu te entreguei minha vida sem querer nada, nem vida eterna eu queria. Por quê? Porque eu acho que isso que eu queria falar é o perdão. E Cristo, a hora que Ele entra, Ele é suficiente. Ele não precisa trazer uma vida nova, Ele não precisa trazer nada. Porque aquele dia foi o dia do encontro com Cristo. Foi o dia que eu sabia o que minha vida precisava. Eu não queria saber nem o que... É o dia que verdadeiramente você busca a face e não as mãos, né? Depois de um tempo de igreja, você vê que Ele é o dono do ouro e da prata, você começa a buscar, né, algumas coisinhas a mais. Mas eu lembro que esse dia foi a face de Deus mesmo. Era Ele que eu queria, simplesmente. E depois, filha, o que veio foi lucro, né? Descobri que eu tinha vida eterna. Me deu, né? Descobri que eu tinha direito de pedir uma família. Descobri que eu tinha... Nossa, aí o negócio ficou bom. Pro nosso lado. E vocês veem assim que antes de Cristo vocês tinham como eram os sonhos de vocês, assim, porque a partir do encontro que você teve, por exemplo, você passou a ter perspectiva de família. Então, como que era antes para vocês? Vocês tinham essa visão, por exemplo, de estudo como vocês têm hoje? Como que era? Com certeza não. Eu acredito que... Não, certeza, eu tinha sonhos bem curtos. Né? Assim, sonhos bem rasos, bem egoístas, que visavam somente assim, tipo, o que eu tenho que fazer para ser feliz e para me dar bem na vida materialmente. Né? Então, não tinha um alvo de longo prazo, eu não tinha objetivos, assim, que nem você falou, de questões de família. E com o estudo,
Achava que eu ia ser mais um profissional, que eu tinha que ser bom, sabia que eu tinha que ser bom naquilo que eu ia executar, mas eu achei que eu ia me formar em odontologia e que eu ia ser um dentista exclusivamente de consultório e estava bom. Eu ia trabalhar ali minha vida inteira, né? Não que eu não esteja fazendo isso, eu estou, mas com algumas coisas a mais. Mas o que a vida com Deus nos trouxe foi essa perspectiva de você saber que a tua vida ela cumpre um propósito maior do que te satisfazer. Né? Então, hoje, muitas coisas que a gente faz, elas nos dão, às vezes, prejuízo de tempo, prejuízo de dinheiro, e a gente sabe que, às vezes, ela é para gerar uma posição de influência a um certo custo, não a um certo benefício. Então, um exemplo, né? Hoje eu faço doutorado, a Luciana faz também. E você me pergunta, mas você quer dar aula na universidade? Não, eu não quero. Você vai? Não, provavelmente não. Dificilmente eu vou prestar um concurso para entrar na universidade. Mas por que você quer ser doutorado? Você quer ser doutor? Eu falei assim, não, porque existe uma carreira acadêmica. Então eu fiz mestrado, vou fazer doutorado, possivelmente vou fazer pós-doutorado, porque eu acho que assim, quero ter cumprido tudo, quero poder. A gente sabe que no mundo você vai ter autoridade pelos títulos que você tem. Então, talvez isso seja simplesmente para poder ser ouvido. Mas quem ele pensa que ele é para estar falando? Não, ele tem... Talvez isso, né? E futuramente, se Deus abrir uma porta, alguma outra coisa, se ele tiver um plano, talvez eu já tenha o currículo. Mas eu mesmo não tenho um plano em cima disso. Mas eu sei que talvez Deus possa ter. Legal. Né? E Felipe, conta como foi essa experiência, como você conheceu a Cristo. Não teve uma nuvem assim igual eu, né? Eu já conhecia a Luciana da adolescência, assim, né? Daqui. E quando eu já estava formado, eu trabalhava numa clínica e eu vi o currículo dela lá. Eu falei, a Luciana se formou lá em Londrina, tá voltando. Aí eu liguei para ela, a gente começou a conversar. Aqui em Taubaté vocês se conheceram como? Melhor não perguntar. Não, a gente frequentava o mesmo clube. Eu vi o currículo da Luciana depois que ela tinha se formado, aí liguei, convidei ela para ir num curso comigo em São Paulo, a gente foi conversando. Ela, nessa época, já falou com o apóstolo L, falou, me convidou. Aí o apóstolo L falou assim, pode ir, eu autorizo, vai ver, esse aí não é o rapaz, né? Eu acho que, sabe aquela coisa de crente, o varão, a gente sempre achei isso tão antiquado, mas tão isso feio. Que ele falou, o varão, vai assistir né? o curso com ele, quem sabe ele não é o varão que Deus tem para você. E ainda ele falou, eu te conheço, eu conheço quem é ele, porque conhecia a mãe dele. Falou assim, eu sei que você vai se conduzir bem, vai assistir o curso com ele. Mas para onde eu quero chegar? Fui enviada, assistir um foi curso. Enviada. E aonde que eu quero chegar com isso? Aí depois a Luciana falou assim, olha, se quiser caminhar junto comigo, eu tenho uma vida hoje assim, né? Se você quiser, vem para você conhecer como é que é. Tá. E na época tinha a Donep, e aí tinha a Donep jovem, e aí eu fui num jantar da Donep jovem, cheguei lá, encontrei quem estava falando nesse jantar, era um Matheus Taumaturgo, que era um amigo antigo, eu conhecia ele de antes, né? E ele que contou o testemunho dele lá e tal, e no final perguntaram quem queria aceitar Jesus. Mandaram todo mundo fechar o olho, né? E aí quem fez aquela oração pela primeira vez, aí eu levantei a mão, aí falou, agora vem aqui na frente. Eu falei, não, aí já é demais, né? Na frente lá, eu não vou, né? Já orei aqui, tá bom, né? Aí uma menina do meu lado cutucou e falou assim, você ergueu a mão, você tem que ir lá na frente. Eu falei, e você tinha que estar de olho fechado, do jeito que ele falou. Era ela? Não, era uma susto, outra pessoa. Olha só. Mas aí, assim, aceitei Jesus e aí comecei a entender e gradualmente me rendendo e entendendo que... mas eu tive uma conversão muito mais racional e fui experimentando as experiências com Deus à medida gradual. Foi amadurecendo. Uma das coisas que queria acrescentar, que é muito legal, foi que falei que para Deus eu não queria ser medíocre, né? E aí na faculdade, então a minha média era essa, né? 7,5, passava, às vezes pegava um exame, e eu me converti no final do segundo ano. E na verdade foi no terceiro ano de faculdade. Até o terceiro ano a minha média era 7.
E eu finalizei a faculdade com média geral 8. Então, eu fiz mais para conseguir compensar os outros anos, né? E a média geral da faculdade foi 8. Mas aí que eu queria falar. Quando eu descobri Jesus e tinha os eventos da igreja e tudo, né? E tinha os estudos bíblicos. E eu tinha prova de cirurgia, tinha prova no 4º e 5º ano, era bem pesado lá em Londrina. E eu varava a noite estudando, né? E eu lembro que eu tirava só notão, comecei a tirar só notão. Jesus fez bem para minhas notas, foi muito real, foi muito real. Eu descobri que eu podia pedir inteligência, aquele versículo de Tiago, eu sempre foi um rema para minha vida, sabe? Que fala, quem quiser inteligência, peça a Deus que Ele dá e em nada impropera, que Ele nada retém. Se você quiser inteligência, você peça. Eu descobri isso, entendeu? Que eu podia pedir inteligência. Então, eu pedia e aí, realmente, mudou a minha história no mundo acadêmico. Jesus mudou minha história com as notas, com os livros, com os rodapés, com tudo. Foi... Que incrível, né? Vocês estavam falando do testemunho de vocês, e eu estava conversando com o Pimenta, e lembrou muito de uma conversa que a gente teve, que a gente falava assim, parece que às vezes tem pessoas que Deus persegue, e tem pessoas que perseguem a Deus. Tipo assim, você vai me encontrar assim. E eu vejo muito claro isso no testemunho de vocês, que vocês perseguiram a Deus. E vocês tiveram essa vontade, né, de estar com Ele. Mas eu vou falar que eu acho que eu acho que eu perseguia a Deus. O Felipe, eu acho que ele era perseguido. Eu vou contar uma história muito interessante. Porque, assim, vocês já ouviram falar, assim, de pessoas que têm... agora não que tem Spotify e tal, né? Mas na nossa época tinha várias pessoas que tinham músicas e CDs do mundo e tal, né? Aí conhece Jesus, queima tudo, não é? Uhum. E daí, você ouve falar também de pessoas... eu bebia, mas quando eu conheci Jesus, eu parei de beber, né? O Felipe não. O Felipe, ele tinha uma coleção enorme de CDs dos Beatles, sabe? Coleções completas e tal. E 1 ano antes de se converter, ele resolveu vender tudo. Ele vendeu tudo que ele tinha de CD e tal. Legal. 1 ano antes, mais ou menos, 6 meses antes de se converter. Eu queria viajar, queria morar fora uns meses, alguma coisa, depois que eu me formasse, então fui preparando as coisas, né? Aí falava, vou vender tudo, comprar dólar. E aí, vendi. Isso. E também, ele além de vender os CDs, ele... Qual outra coisa que eu falei que você fazia? Eu fui parando de beber e falei ele parou de beber. Não é uma coisa legal, né? Eu vou virar um profissional, né? Mudou completamente. Radicalmente. Mudou vai querer ser tratado por alguém jeito. De ressaca, né? O álcool acho que não tá... É 1 dia por 2, né? Você diverte 1 dia e paga mais 1 de pedágio, né? Então, eu vejo na vida do Felipe, a vida, desde que a gente é casado há 21 anos. Desde que a gente anda junto, eu vejo que Jesus persegue o Felipe. Entende? Aquele versículo de Salmo 89, acho que é o 14 ou 15, que fala: misericórdia e graça precedem a face do Senhor. Sempre quando Jesus vem com alguma coisa, já trabalhou antes na vida do Felipe, foi incrível. Então, assim, enquanto as pessoas queimavam o CD, ele já tinha vendido. Enquanto as pessoas falavam, agora eu vou parar de beber, ele já tinha parado. Então, sempre eu vejo assim, Deus vem, o ambiente já está preparado para a revelação, foi bem interessante, sempre foi assim. Sempre foi assim. Né? E Deus trabalha de todos os jeitos, né? Muito legal. Você viu só? Eu queria entrar num tópico agora sobre propósito. O que Deus chamou vocês para fazer? Então, a partir disso, como que foi para vocês a tomada de decisões a partir disso? Né? Queria que vocês contassem um pouco. Então, eu falo que assim, o propósito é algo que a gente vai tendo revelado gradativamente, né? Então, não teve um dia que assim, da noite para o dia eu descobri para que Deus me chamou. Acho que todo dia a gente vai descobrindo e vai indo em direção àquilo que Deus tem. Mas uma coisa que a gente sempre teve no nosso casamento, que a gente sempre pensou, porque não é uma coisa que... eu falo assim, um casamento ele não é feito para dar certo, né? Você joga 2 pessoas que vêm de criações diferentes, de culturas diferentes, dentro da mesma casa e fala, agora vocês vão ser um só. Então, sempre assim, né? Um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. Você vai alinhando
né? Até que eu vejo que os casais, quando ficam bem velhinhos, eles até se parecem fisicamente, né? Parecem irmãos, né? É verdade. É verdade, é. Mas a gente sempre pensou assim, qual é o melhor padrão? Eu acho. O eu acho é uma desgraça, né? Eu acho. Mas eu quero. Então, assim, qual é o melhor padrão? Qual é o padrão de Deus para isso? Não tem quem tá certo. O que é melhor de acordo com a visão de Deus para a coisa. Então, acho que quando a gente pensa em propósito, a gente vai pensando nisso, né? Então, tem as coisas que você quer fazer e tem aquelas coisas que você sabe que Deus quer que você faça e fala, poxa, a dele é melhor do que a minha. E aí a gente vai mudando. Mas eu vejo que o propósito, eu falo, quando você não sabe, você tem que ir lá ver o que Deus mandou Adão fazer. Aí você fala, poxa, daí já dá um geral. Legal, vou governar, né, vou dominar sobre os peixes, vou governar a terra, vou constituir família, vou adorar a Deus, legal. E aí você vai entendendo as suas questões, questão familiar. A gente tem que ser uma plataforma de lançamento para os nossos filhos. Eles têm que ser muito melhores do que a gente, não é pouco melhor, é muito melhor. Mas já vem numa condição de ambiente, de entendimento muito diferente, né? E profissionalmente, a gente entende que a gente tem que fazer com excelência, fazer tudo como se fosse feito para Deus, porque na verdade é. Né? E aí vai. E a gente tem paternidade. Essa que é a questão, né? Nós vivemos paternidade, isso é real na nossa vida, nossos filhos, eles veem a coerência das nossas vidas desde que nascemos. E né? tem uma coisa, Lu, que é assim, por exemplo, a questão da paternidade, a questão da casa, né? A gente sabe que Deus tem um propósito sobre a face da terra, mas a gente está debaixo de uma casa que tem uma visão específica para esse pedacinho de mundo que é a nossa cidade, né? E as palavras, né? As palavras dos anos, né? Se a gente pega elas para a gente, é impressionante. Acho que a gente comprou um equipamento super tecnológico que ele revolucionou a prática do nosso consultório. Ele foi um divisor, 2, na verdade. E ele foi em 2018, Jump, um salto para o futuro. Falou, isso aqui é o nosso salto para o futuro. Então a gente tem que pegar as coisas e falar, é para mim. Né? E eu já tive anos mornos, que parece que a palavra não entrou em mim, sabe? E eu não tirei o melhor dela naquele ano, e depois no outro ano eu já fiquei mais esperto, que a gente tem que caminhar em direção àquilo. Não é, ano de conexão. Não, eu vou ficar aqui de bração cruzado esperando a conexão cair do céu, né? Não é isso. Nesse ano do Jump foi muito legal, porque a gente tava meio assim, veio de uma festa das primícias, 2018. E aí tinha dado tudo que tinha, e o congresso era na semana seguinte, de odontologia de São Paulo. E a gente foi. E tinha um equipamento de uma placa de fósforo que substituiu o raio-x no consultório lá, algumas coisas, em 2018. E o Felipe é super antenado. A gente super se completa lá no consultório, porque ele é antenado nas coisas, ele deixa da onde eu sigo o rumo de pesquisar ou procurar e tal. E aí ele já sabia de tudo. Então, a gente caiu no congresso. No primeiro stand, era aquele stand da placa de fósforo que tinha acabado de chegar no Brasil. Acabamos de chegar no primeiro dia, entrou, andou, na primeira esquina, encontra o lugar. Tá, dinheiro tem? Não. Como é que eles fazem? Legal, vamos levar. Daí, o segundo stand. Aí, esse daí era mais caro. Um equipamento que era preço de carro de luxo. Aí, conversamos, ligamos para o apóstolo L e falava assim, e aí? O que a gente faz? A gente acha que isso daqui vai mudar. Vai dar dinheiro? Não, a gente nunca pensou se ele ia dar dinheiro. Não. Eu pensei que ia mudar a qualidade para os meus pacientes e ia mudar a qualidade para nós. É propósito, entende? Propósito, a gente caminha para o alvo, não era dinheiro. Aí o apóstolo L falou, vocês vão pagar, pode comprar. Daí a gente assinou lá e foi certeiro, e foi um ano de Jump, foi bem interessante. Então, a gente sempre viveu essas palavras realmente. Então, lembrando que a gente vive paternidade, né? Nós vivemos paternidade, a gente é muito rico no profético. Não, isso sempre, essa questão da paternidade é um negócio para a gente, né? Sempre, a gente não fica, pelo menos eu tenho um perfil que eu não tenho o perfil, papito, né? Mas, o apóstolo sabe que a gente não se move com coisas importantes, mas também não atormenta com coisas pequenas. Né? E às vezes eu falo assim, gente, eu vejo o cara
ligando para escolher o sabor do sorvete, mas abre uma empresa e não fala para ninguém, né? Então a gente tem que saber que as coisas que vão gerar consequências, essas coisas a gente precisa se mover, né? Tipo, muitas vezes eu falo, tudo vai de idade e de autonomia, né? Eu preciso ir para São Paulo, às vezes eu não peço para ir, eu vou, faz parte do meu negócio. Mas se você é um adolescente, um jovem, e isso para você é uma coisa diferente, você tem que ir enviado, né? É legal. Então, tem que ser enviado, tudo que é novo que vai romper, você tem que ser enviado. Ao propósito, eu entrei nessa linha do mestrado ouvindo a Deus, né? A linha acadêmica, porque a gente sempre foi muito clínico. O nosso consultório, sempre buscando excelência, fazendo curso em torno da clínica. E, de repente, e lendo artigo científico. E, de repente, chegou a hora de estar do lado de lá da pesquisa, né? O Felipe é muito modesto de falar. Eu gasto horas fazendo aula, eu nem vejo o Felipe fazer aula, a aula fica espetacular. Ele é genial em fazer aula e tudo. E ele é convidado para dar aula e dar aula em curso de especialização. Então, a docência é algo natural na vida do Felipe. Ele é consultor de uma empresa de laser e tal. Então, sempre foi natural. E aí eu comecei no mestrado sob uma direção e tal, e foi num ano que a Norma veio, porque a Norma estava aí, e ela falou assim que faltava o inglês. Então, eu entrei um ano no inglês, no final apareceu a vaga do mestrado, e eu tinha inglês, tinha tudo, então, obedecendo uma palavra profética. Mas eu queria dizer a respeito do doutorado. Aí eu falei, apóstolo, tem uma bolsa de doutorado aqui, estão me oferecendo para eu fazer a prova que eu vou ganhar a bolsa. Eu acho... Não foi a bolsa do doutorado, eu buscava uma especialização há anos de disfunção temporomandibular. Aí eu achei a especialização que eu queria fazer no Rio de Janeiro, 2 anos, difícil ir até lá, tudo cumprir. Liguei para o apóstolo Hélio e falei, achei a especialização que eu estava procurando, desse jeito, com o cara mais top do mundo nessa área, vou para lá. E ele falou, não perca de vista o doutorado. Aí, na hora, eu murchei, sabe? Quando você murcha, eu falo, como é que é? Eu vou começar 2 anos agora e depois um doutorado? Como? No mês seguinte, abriu a vaga do doutorado, eles chamaram e eu falei, não é que o apóstolo Hélio tinha razão? Resumindo, eu fiz 2 coisas ao mesmo tempo, o mestrado e o doutorado. Sob uma direção a especialização e o doutorado, sob uma direção do apóstolo Hélio, de não perca de vista o doutorado. E foi muito... A gente não abandona nada, só vai enchendo a agenda, né? Eu acho legal porque o Tamo Naidu, quando ele veio aqui na igreja, ele falou algo bem marcante, que Deus nos dá campos. Então, quando você domina sobre esse campo, você... assim como você falou a respeito do mandato cultural, né? Então, quando você cultiva esse campo que Deus te entregou, Deus vai te entregar maiores campos, vai expandindo. E nisso você vai tomando esse lugar que Deus te criou para ocupar, né? Ser fiel no pouco, no muito te darei. Gosto muito do Gustavo Lara também, um vídeo que o apóstolo Hélio está divulgando esses dias, que ele fala, né, se você é confiável, Deus entrega para pessoas confiáveis. Seja confiável, que Deus te entrega algo para fazer e vai acrescentando aquilo, né? E a visão não é uma visão pessoal, é uma visão coletiva, né? O Felipe não está na universidade, mas o meu propósito é estar na universidade para abrir caminhos, né? Para ir à frente e tal, e para ter essa posição de influência e tal. A gente concorda que para mim é possível, para ele não é o caminho dele. A gente entende essas diferenças, ouvindo a Deus, ouvindo o apóstolo né? O consultório nosso, a Adore, ele é um consultório que eu agradeço a Deus todo dia de trabalhar lá, né? Ele é bem decorado, ele é bonito, ele é grande, as salas, cada um tem a sua, é bem legal. E aí um dia chegou uma pessoa, ela entrou no consultório, ela ficou emocionada de ver o consultório, o olhinho de lágrima, e perguntou, de onde veio essa visão? Na hora passou um filme na minha cabeça. A visão nunca vem, não, o meu marido simplesmente sonhou com isso. Não, a visão nunca ela é de uma pessoa só. Nós vivemos no corpo, a visão é do corpo. Lembrei do apóstolo Hélio, lembrei das pregações, lembrei das palavras proféticas. Eu lembrei, passou um filme. Eu falei para ela, eu tenho uma paternidade, eu tenho um corpo. Isso aqui é resultado de uma vida
com Cristo no seu corpo. Né? O que a gente vive é resultado disso. O Felipe sonhou com o nome, né? O Adore, que é o nome do consultório, o Felipe sonhou com ele. Nossa. Então, isso é uma coisa assim, eu lembro que uma vez eu vi o dono daquela marca de jeans, Diesel, falando que diesel se fala diesel em todas as línguas. Aí um dia eu acordei à noite, porque assim, a gente sempre teve o benefício, por ser arcas, de uma época que você tinha, as coisas eram classificadas em ordem alfabética, as pessoas ligavam no consultório e falavam assim, mas como é que você me achou? Eu entrei lá no Guia Taubaté. Né? Aí eu falei assim, mas por que você foi em mim, não nos outros? Tava no ar. Eu falei, opa, esse negócio de estar no ar é legal. Né? Hoje perdeu um pouco do valor com toda... os impulsionamentos, né? Mas aí eu falava assim, eu queria um consultório que tivesse um nome curto, sonoro, que começasse com a letra A e que fosse igual em todos os idiomas, né? Então você vê que a Adore, você fala português, inglês, espanhol, italiano, ninguém fala errado, né? E aí, lembrando de uma coisa, que ninguém acha seu propósito dormindo e orando na cama, né? Essa é a real, né? Ninguém acha seu propósito dormindo. Você acorda todos os dias e você vai à luta. É isso que eu falo, né? Eu não me lembro de um dia que o Felipe acordou e ficou em casa dormindo em dia de semana. Podia ter paciente, eu podia não ter. Ele estava no consultório esperando o que Deus ia falar, o que Deus ia fazer, esperando a direção, entendeu? Então, a postura da nossa vida de quem espera a direção. Né? Isso é real. Eu não sou muito fã do motivacional, sabe? Aquela abraço coletivo, grita, e tal. Porque, aí o cara vira um leão na segunda-feira, na terça ele já Camila tá um gatinho, né? Não gosto de nada disso. Mas eu sempre achei que essa consistência, você tem que estar disponível. Então, eu falava, quando eu era recém-formado, eu falava assim, não, acordei, mas hoje você não tem paciente. Mas eu vou para o consultório. Eu fico lendo, eu estudo, eu fico lá. Quando alguém aparecer, ninguém precisa me ligar para eu ir, eu já tô lá. Eu pego ele na porta. Ter atitudes excepcionais para ter uma vida excepcional, né? Não, nem uma atitude excepcional, né? Uma coisa normal, né? Mas a gente percebe muito isso. Eu vejo que o jovem, hoje, ele acredita naquela... o storytelling fez as pessoas acreditarem na jornada do herói, né? Ele vai no fundo do poço e no dia seguinte ele tá lá e não é assim. Raio existe um processo. Todo mundo que você vê alguém excepcional lá, que você falou assim, nossa, estourou. Vai buscar. Estudou não sei na onde, fez não sei o que, faz 10 anos que faz isso. Quando alguém aparece... tem uns 20 anos ali por trás de esforço. Né? E é um processo. Então, a gente tem que querer o resultado, mas... né, eu falo, não dá para você querer ser atleta olímpico e querer comer coxinha. As duas coisas não podem coexistir, né? Muita noite dormindo cedo, muito treino. Uma das coisas que eu vi que vinha como algo de Deus nas nossas vidas, em toda a juventude... que agora eu já posso dizer que eu já passei dessa fase da juventude, mas em toda a juventude foi o vigor. Essa palavra, ela é muito forte, a força e o vigor, sabe? Eu acho que a força do jovem é algo que você tem que lembrar que você tem. Você tem que lembrar que você é fora da curva, no que diz respeito à força e no que diz respeito ao resto da sua vida. Você tem que lembrar disso, que é uma graça, que é um dom de Deus para um tempo. É uma força. Então, foi o que eu falei. Eu estudava de madrugada para poder ir na igreja durante o dia todo e ficar adorando a Deus, entende? O Davi sabe disso, né? A gente ensina e ele já sabe disso. Mas hoje eu tenho jogo, mas amanhã eu tenho prova. Daí, você consegue fazer as duas coisas e tirar as duas de letra. Consegue, você é jovem, entende? Mas não vou na igreja de manhã na mesa, não vou não sei na onde, não vou porque ontem eu fiz... Não, eu posso falar isso, você não pode. Você tem vigor, você tem força. A gente não tem força para não gastar. É hora de gastar a força, sabe? Só que a força precisa de foco, né? E hoje a gente vive num mundo cheio de distrações. E isso não é um clichê, né? Porque é uma realidade, né? Se você não zerar as notificações lá, você fica distraindo. Se você estiver estudando, você fica olhando ali, né? Fulano publicou. Mas esse fulano vive daquilo, você não, né? Muitas vezes... Então, eu vejo que por isso que essa questão do propósito é uma coisa legal. Eu falo assim, a gente tem que sonhar muito grande,
mas você tem que fazer planos que sejam executáveis. E esse plano que vai ser executável, você tem que fazer todo dia. Você tem que ter essas coisas escritas e falar, em que fase que eu tô, eu tô caminhando para onde. Porque essas coisas vão te ajudar a lembrar, porque, nossa, parar e pegar o celular e distrair é muito rápido. Né? Normalmente, de cada 10 mensagens que você recebe no WhatsApp, 9 é pedindo para você fazer uma coisa que não tem nada a ver com você, que não te leva para lugar nenhum. Né? Então... tem tudo E eu acho também esse foco. Não tô falando outra pra coisa você, que todo esse nosso devaneio aqui veio do você não propósito, pode ser egoísta. né? Não tô Veio dizendo do pra você não propósito. ajudar quem te pede ajuda no WhatsApp, hein, por favor. Mas o propósito é algo assim, que eu sempre ensino lá em casa também. Tem vezes que o propósito é como se você fosse... O propósito, para mim, são lugares onde você tem que pisar. Eu tenho que pisar. Mas, às vezes, está de dia. Você está enxergando bem onde você tem que pisar. E, às vezes, está de noite. E aí você tem que ir tateando e buscando conselho, é para cá, é para lá. E isso é normal na vida de todo mundo. Tem hora que você tem convicção para onde você está indo. E tem hora que não. São os dias de noite que eu falo. Nesse dia você tem igreja, você tem corpo, você tem paternidade. Nesses dias a gente tem quem ser que vai orientando. Todo mundo passa por períodos que parece que... né? E mais ainda você tem Cristo, né? Para esperar esses dias escuros passarem e de novo você enxerga, tô indo, tô voando baixo, tô avançando, tô no puder propósito. lembrar que se esses dias ruins não te pararem, já é um grande começo, né? Já é. Mesmo que você Então, diminua a propósito pra mim é velocidade, assim, né? Tipo, tô na estrada, veio neblina, você diminui a velocidade, mas não para, né? Nossa, isso é muito evidente, assim, na vida de vocês. Eu vejo dessa forma, né? Aí, você quer falar? Eu não sei Pode se... continuar falando. Então... porque senão eu vou entrar aqui nas outras Mas coisas. tá muito sério a nossa conversa, não tá? Não, mas tá legal de ouvir, a gente tá aprendendo muito. Mas isso que é essa questão de propósito, que o Nelo falou, o vigor do Uhum. jovem, uma coisa que eu sempre falei pro Davi, quando ele era menor, eu falei assim, Davi, você sabe que você é especial para Deus, né? Sim, né? Você aprende isso na igreja, no departamento infantil, né? Tá, só precisa lembrar que você não é especial pro mundo, tá? Você precisa construir uma, né? Fala assim, a gente vai criar os romários que param embaixo do gol e espera todo mundo servir para a bola chegar ali, né? E a gente tem que construir uma vida com Deus e a gente tem que usar as ferramentas desse mundo para crescer na linguagem. Não é que você vai se amoldar, mas do mesmo jeito que o dinheiro é uma ferramenta desse mundo, de repente um currículo para você ter uma posição de influência também é uma ferramenta desse mundo para você colocar a serviço do teu propósito. Né? Então, não é jogar o jogo, mas é um ambiente que a gente está inserido, né? Nessa realidade aqui terrena. E hoje a gente vê uma geração de jovens, né? Muito se fala hoje da geração nem. Sim. Então, que nem estuda nem trabalha. Sim. E hoje existe uma estatística que diz que as empresas hoje não contratam jovens justamente porque não tem senso de responsabilidade, os jovens hoje. Sim. Então, assim, gerou uma acomodação muito grande, sabe? Essa facilidade de acesso, porque os jovens hoje não têm, vamos dizer assim, a convicção, não tem ali a plena certeza de que eles precisam ser capacitados naquilo que eles estão exercendo no mundo, né? Então, como que vocês enxergam dessa forma, assim, a pessoa que precisa ser, vamos dizer assim, inteligente para poder realmente falar a respeito do reino de Deus? Eu lembro que até no dia do encontro você usou o exemplo de Paulo, que Paulo, ele fala que o conhecimento se tornou esterco comparado ao conhecimento de Cristo, mas ele conheceu tudo, né? Paulo... Nossa, Ele tinha o conhecimento para depois, né? Exatamente. Eu não posso não ter e falar, mas Paulo, né? Então eu considero tudo como esterco, então. Não, que é o exemplo de Salomão. Uhum. Ele teve toda a riqueza da terra para falar que isso tudo era vaidade. Né? Agora, você não tem nada e quer falar que é vaidade? Não, você não tem autoridade para falar isso, né? Eu ia perguntar qual conselho vocês dariam para um jovem que está nessa situação, para ele caminhar, ele começar a caminhar nesse caminho que vocês estão falando para gente, de ir para o propósito, seguir o seu chamado. Mas para um jovem que está nessa situação nem e o que está na posição certa. Os dois conselhos. Não, o que eu penso hoje? Uma coisa básica
todo mundo já ouviu, mas é importante frisar. Informação não é conhecimento. Então, ouvir as coisas não significa processá-las. Eu falo assim, conhecimento é aquilo que você consegue fazer quando você está numa situação de pressão. Né? Então, eu posso até saber como é que pilota um avião, mas o piloto, quando está lá na turbulência, lá aí ele tem conhecimento. Então, eu acho que assim, a gente tem que limitar um pouco a quantidade de informação, ter um pouco mais de foco, aprender menos coisa, mas se tornar melhor nelas. Então, eu acho que assim, quando você entra na sorveteria e você escolhe um sabor de sorvete, você está abrindo mão de todos os outros que estão ali. Quando você compra um sapato, você acabou de abrir mão. Então, a vida é feita de renúncias o tempo inteiro. Você sempre renuncia a maioria das coisas para ficar com a minoria. Isso é o tempo todo. Quando você entra na padaria, escolhe um croissant e não o resto das coisas que estão lá. E quando a gente fala dessas outras áreas, parece que isso é um conflito. Eu vejo que o jovem ele não quer escolher. Mas se eu for na igreja, eu não posso ir. Tudo bem, você sempre vai ter eventos que vão ser conflitantes. Então, assim, você pode ser mais firme com essas coisas. Vê o que é mais importante, escolhe ela e não fica choramingando pelas outras. Né? Eu acho que a vida é feita de escolhas, como o Felipe falou, né? E as escolhas, na verdade, até para a gente que é mais velho, a gente para e olha para o passado. E eu gosto muito de pensar que hoje eu vivo o que foi reflexo das minhas escolhas. E eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu moro numa casa pequena, a minha casa não é grande. E ela é reflexo das minhas prioridades. Ela é reflexo das minhas escolhas. Se agora eu quero outra coisa, legal. Então, eu vou ter que escolher diferente, né? Eu vou ter que escolher investir diferente, eu vou ter que escolher... Mas foram as nossas escolhas. Por quê? Porque, senão, a gente quer ter as nossas escolhas e viver tudo que os outros vivem. Isso que não condiz com o mundo de hoje, né? Você faz as suas escolhas e quer viver tudo que os outros vivem. Não, repare, aonde as suas escolhas vão te levar. Então, quando a gente olha para as nossas vidas, a gente sabe que a gente fez renúncias e nós temos prioridades. Por isso, a gente não pode se comparar a ninguém. A gente vive o que a gente escolheu viver, né? E em Cristo isso é real e isso é bom. E eu daria, como conselho, sai da cama e vai trabalhar. Né? Levanta que o dia já raiou. Né? A Bíblia diz, pela manhã, o salmista, pela manhã te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti. Né? Então, assim, dormia pouco. E até demais. Tem provérbios que falam sobre a preguiça também, né? Eu falei vai ter com a formiga preguiçoso, né? E aquele outro da preguiça também, né? Necessariamente o preguiçoso vai ser pobre. A Bíblia que diz isso. Preguiçoso vai ser pobre. Quem que vai querer ter preguiça? Não foi o Pablo Marçal, não. Não foi. Foi Salomão. Foi. Versículo bíblico. E uma coisa que eu acho que é importante, a gente tem que ter o cuidado, porque assim, você tá sempre o jovem ele vai estar num contexto e ele vai tender a tomar decisões que vão impactar a vida dele inteira, baseado num contexto daquele momento. Né? Então, eu gosto do exemplo onde eu vi um editorial de uma revista americana, onde a pessoa escrevia que o Google e a Apple eles tinham revisto as políticas de contratação, de contratar só pessoas com nível superior e passaram a aceitar nível técnico porque eles estavam perdendo grandes talentos. Né? E o questionamento dele era: o que será da universidade se essa moda pega? Né? Aí a pessoa lê um negócio dessa isolado e fala: não vou fazer faculdade, vou fazer só um curso técnico. Legal. Só que isso é cíclico. Uma hora isso muda. Então, por que não um e o outro? Vai construindo. Tipo, se eu sou técnico, eu vou competir com o outro. Se eu tiver as duas coisas, eu tenho uma vantagem. Foi o que você falou. Eu vejo muito assim. Hoje o profissional sai da graduação muito cru. Tipo, engenheiro, alguma coisa assim. Algumas faculdades de engenharia... Quem consegue um emprego é aquele que fez um curso técnico antes. Então, ele já construiu uma habilidade, porque todo mundo sabe que ele vai terminar a graduação muito cru. Então, eu sempre falo, se você é um adolescente, você não sabe o que você faz, fala assim, aprende a falar em público. Aprende a tirar foto. Faz um curso de online da Adobe, que um dia você vai pelo menos fazer com o Illustrator da vida, você vai fazer as suas publicações. Então, assim, não importa se você vai ser um advogado, você vai ter que falar.
Não importa se você vai ser outra coisa. Uma hora você vai dar uma aula, você tem que saber fazer um PowerPoint, um Keynote, alguma coisa. Então, assim, gaste um pouco do teu tempo, enquanto você ainda não sabe o que você vai ser, construindo habilidades coringa que vão servir para qualquer coisa lá na frente depois. Isso é muito né? legal. Então você fala assim, pô, mas eu não sei ainda o que eu vou ser, o que eu faço? Eu não sei que curso, eu estou no cursinho, mas eu ainda não sei o que eu quero fazer. Eu falo assim, mas tudo para passar em medicina. Mas se eu não quiser medicina, você vai passar nessa outra faculdade? Entendeu? Então, você tem que pensar nisso, né? É importante. Senão você nivela por menos, depois o seu sonho aumenta, você não consegue, porque você não se preparou. Uma outra coisa que é legal é que eu gosto daquele versículo que fala que o que você não domina, domina sobre você. Aquilo que você não domina te escraviza, né? E também uma frase que a gente sempre fala lá em casa é você não gosta daquilo que você não domina. Então, é bom que você aprenda a olhar um assunto e falar, eu vou te dominar. Eu vou dar uma chance para você. Né? Olha aqui, eu vou te dominar. E busque saber daquilo lá, porque a hora que você domina, você gosta daquilo, né? Então, e estudar não é uma coisa que é para poucos. A gente vai falar de ciência, talvez, se chegar lá. Mas... porque já está passando a hora, né? Não, vamos chegar lá. Depois vocês cortam. Fica com as melhores partes. Mas... Ô, Lu, mas eu falo isso de um joguinho. Por exemplo, você pega uma criança, dá um celular na mão dela, ela pega o joguinho, esse joguinho é chato. É chato porque ela perdeu. Quando ela começa a ganhar, até que é legal. O que aconteceu? Ela dominou. Quem gosta de perder? Ninguém. Só que daí ela deu uma chance, ela treinou um pouquinho, ela começa a ganhar, ela se anima, ela gosta. Então a gente tem que dar chance para as coisas, não desistir de cara, né? Então, e essa questão... Insistir um pouco. Em tudo que a gente faz, a gente precisa estudar, a gente precisa observar, a gente precisa ter conhecimento. Não tem uma habilidade. Eu não vou fazer nada, eu vou ser comerciante. Legal. Você vai ter que entender de muitas coisas. Não vou fazer faculdade porque você é empreendedor no ramo, não sei, de camisetas, do que for. Você vai ter que entender dos processos, você vai ter que... Então, quanto antes você aprender a estudar, mais fácil vai ser para você, sabe? Quanto mais você observar, né? Eu vejo senhorinhas, eu conheço uma senhora que nossa, faz os melhores salgados, faz os melhores bolos, tá lá estudando receita, tá lá estudando como fazer. Já tem uma baita habilidade, uma baita mão. Ela cozinha muito bem. E aí você fala, e aí, gente, tá estudando? Testou as coisas lá, cientista na cozinha, entendeu? Então, não tem nada que pode ter exceção, mas não tem acaso. Não, o apóstolo L fala, né? Quando nasce um gênio, diz que até os 5 anos de idade, né, se você ensinar uma criança, já se igualou a genialidade dele. Né? Então, assim, nem o gênio tem um potencial para se diferenciar. Né? Teve um estudo na Califórnia que o cara acompanhou por 20 anos crianças geniais. A maioria delas teve uma vida boa, uma posição muito legal, mas nenhum deles estouraram no sentido que ele achou que ele está acompanhando os prêmios Nobel da vida. Não estavam, né? Então, tudo pode ser conformado também, né? Eu acho assim, não sei se vocês concordam, mas eu acredito que como um cristão, eu acho essencial a gente estudar. Porque eu sinto que quando eu estudo, eu estou contemplando a obra de Deus. É como se eu estivesse tentando desvendar os mistérios que Deus colocou no mundo e ir mais fundo nisso. Não sei a visão de vocês, queria saber o que vocês acham de um cristão nessa posição de estudo. 2 coisas. Por exemplo, se você estuda para um vestibular, né? Às vezes você tem que saber aquilo para depois você nunca mais saber. É para um momento, né? Sim. Mas o que você falou reflete exatamente o que eu sinto na hora que eu estou estudando ou fazendo um artigo científico ou uma pesquisa. É muito legal. Eu acho que você tem um quê de cientista. Mas é exatamente isso. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo a dissertação de mestrado e Deus foi falando comigo de propósito nos ratinhos que eu estava estudando, nos coelhinhos que eu estava estudando, que eles mataram os coelhos, né? E eu falei, que dó, Nossa. mas para que matar o coelho aqui, ó, tal? E aí Deus me mostrou o propósito, que era melhor a morte com o propósito do que a vida sem o propósito, né?
Olha. E aí foi muito legal. E daí que veio essa ideia do propósito de caminhar, de enxergar e de entender, né? E é muito, muito legal isso. Não, mas eu vejo aquela história de que ciência não caminha, né, junto com... Não gosto nem da palavra, né, religião, mas não tem nada de contrário. A ciência, ela já tentou, né, alguns céticos já tentaram, eles não conseguem desprovar a existência de Deus. E partindo do princípio, e a gente sabe que é isso que Deus criou tudo, você vê a riqueza. Se você estudar o corpo humano, é impossível você ser ateu. É impossível você acreditar que todos esses sistemas, esse funcionamento foi algo impressionante. Você estuda a natureza, os detalhes de tudo, qualquer coisa que você estudar vai te levar, vai te converter. Um cientista, quanto mais fundo ele chega, mais ele vai estar fácil de não ter mais o que falar, a não ser admitir a existência de Deus. Tem uma então coisa não tem nada assim, de contrário. Que explodiu minha mente depois que eu comecei a estudar mais, assim, sabe? Eu sempre gostei de estudar na escola, mas depois que eu fui estudando mais, assim, eu fui junto com Deus, né? Deus me guiando nos meus estudos. Eu percebi que, assim, a ciência, ela nem sempre é um fato. Ela, às vezes, é só uma teoria, né? E aí e as pessoas não entendem isso. Elas veem uma teoria e pensam, isso é um fato e pronto. E aí depois você vai estudar mais e aí muda a teoria e ela se desenvolve de maneira diferente, vai para um lado, vai para o outro. E aí você vê que, assim, as pessoas estão se baseando, né, na ciência, mas nem sempre a ciência está tendo uma teoria correta, né? Apesar que ela está buscando os fatos. Mas a Bíblia, ela é um fato e tá tudo ali, entendeu? E aí, se você vai para a Bíblia, você encontra todas essas verdades que a ciência está trazendo, mas já estava lá antes. Você pode até usar o termo para fato e para teoria. A Bíblia é uma verdade. Né? A palavra de Deus é uma verdade e não precisa nem usar absoluta, que é pleonasmo. Verdade é verdade. Né? Mas a ciência, ela vive verdades temporais. Né? Então, por exemplo, hoje eu tenho uma técnica cirúrgica. O cara que vai operar o coração... E, hoje a ciência tem uma verdade temporal ali para uma técnica que é melhor do que 10 anos atrás e assim, ainda bem que ela é superada. Né? Então, tudo que tem na ciência ela não é para ser mantido, é para ser superado. Né? Então, a gente já, se tudo der certo, daqui 10 anos, muita coisa que eu falo, o que a gente faz hoje no trabalho, quase nada sobrou do que a gente aprendeu na faculdade. Quase tudo que eu faço todo dia, eu não aprendi nada na faculdade, mas eu já aprendi depois. Já não tem mais relação com o que era daquela época, né? Isso é ótimo. E esse fato da ciência sempre se surpreender a gente, né? Eu acho que é uma característica de Deus mesmo, para a gente ver a grandiosidade dele. Sim. E que, assim, a gente está conhecendo só um pouquinho, mas tem muito mais para ele mostrar. Pegando o link aqui da grandeza de Deus, né? A gente também tem que entender e não viver numa bolha, né? Porque eu entendo que no mundo eu sou nada, vamos dizer. Eu vejo meus irmãos aqui da igreja e falo, olha, 2 especializações, mestrado, doutorado, e todos os cursos, né? E a clínica, o trabalho, a casa, a igreja e tal. E aí, vejo. Mas a gente tem que entender, eu entendo... que o nosso papel, meu e do Felipe hoje, falando de propósito e de alvo, que nós estamos rasgando algo, abrindo um caminho para que muitos mais vivam muito além do que a gente vive. Esse é o meu propósito. Na ciência, na faculdade, dando aula, agora nas patentes, né? Mas eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza e sou muito grata a Deus por isso. O que eu vivo ou vou viver é pequeno perto de quem vem depois de nós vai viver. Estou dizendo de filhos naturais, espirituais, dos nossos irmãos. Então, a gente está rasgando e abrindo um caminho. Pensa que com relação às patentes, quando alguém tiver qualquer ideia, a gente vai falar, olha, esse é o caminho, esse é o caminho, esse é o caminho, esse é o caminho. Né? Olha quanto a gente vai facilitar e abrir. O maravilhoso da vida com Cristo e da vida de reino de Deus, eu creio no reino de Deus, que o reino de Deus está em franco crescimento e expansão sobre a face da terra. Que a Bíblia diz assim, né? Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus.
Então, nós estamos caminhando para ir, para que toda a terra se encha do conhecimento da glória de Deus. Nós estamos caminhando. Então, eu creio que isso vai se expandindo. Eu vejo esse versículo ser reduzido, né? Ah, não, é que todo mundo vai conhecer a Deus. Não. Todo mundo vai conhecer a glória de Deus. É bem diferente do que saber que Ele existe. A glória de Deus se manifesta de diversas formas, e a ciência é uma delas. De manifestação da glória de Deus. Olha, gente, é maravilhoso. Quanto mais a ciência se aprofunda, mais ela se encontra com Deus. Na minha área agora, cada vez mais se fala do interior do homem, da mente, do cérebro, do que ele pensa, e a maioria das coisas. Você pega artigos de grandes revistas internacionais e você pode resumir aquilo a um versículo bíblico. É lindo de ver. O homem, quanto mais se aprofundar na ciência, mais vai conhecer a Deus. Ainda que ele negue, ele vai ter que se deparar com Deus. Isso é maravilhoso. E isso na ciência é maravilhoso. E outra coisa que eu acho muito legal de compartilhar é a criatividade sem fim. É você viver no ambiente do impossível, né? E isso a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente fica alienado e fica como louco na universidade, né? Ou na onde você vai. Mas não tem impossível. Quando alguém fala não pode dentro de mim, eu falo, só se Deus falar que não pode. Né? Se alguém fala assim, aqui não vai dar nada, eu falo, só se Deus falar que não vai dar. E então, esse ambiente do impossível para ir além, isso é maravilhoso. Mas né? é a questão que você falou de alienar, né? Assim, Deus vai nos encher de ideias, mas Ele também vai dar caminhos para você executar, e a gente tem que materializar as coisas. Né? E outro princípio, só um princípio que a gente tem que entender, que está nas nossas mãos. A palavra de Deus lá em Gênesis fala de multiplicar, né? Crescei-vos e multiplicai-vos. E a gente acha que a gente vai só multiplicar filhos e multiplicar... E sim, a Bíblia trata disso, de você multiplicar pessoas à imagem e semelhança de Deus. Mas eu vejo numa maneira ampla que tudo que Deus coloca nas nossas mãos é para multiplicar a glória dele, né? Tudo é para multiplicar a glória que vai para ele. Então, nós somos multiplicadores. E, eu falava de Salomão, né? Salomão que entendia a questão da multiplicação. Ele já era milionário, já era rico. A Bíblia diz que sobrava riqueza na cidade onde ele estava. E aí a gente conversava, né? O que ele fez? Ele pegava os carros do Egito, ele pegava os carros de uma cidade vizinha e exportava. E exportava para outra cidade e ganhava mais dinheiro em cima. Foi ele que inventou isso, né? O que a Americanas faz, o que o que a Shein faz, ou a Shein, né? Foi ele que inventou. Ele pega de um lugar tem riqueza, ele começava a usar. Mas você vê que é a oportunidade, né? Ele comprava para ele, e aí falou, poxa, eu posso comprar mais, vendia para outros países, né? Então, tá lá na Bíblia, gente, né? Modelo de negócio. Quem não multiplica é egoísta. Isso é também um clássico, né? Aquela historinha, só quero... se eu for o que o meu pai foi. Aquela história da dracma, né? Que ele deu uma dracma e ele foi lá e enterrou. Ao invés de multiplicar. Se eu for o que meu pai foi, se eu alcançar o que meu pai alcançou, sua vida é outra. Multiplica aquilo que Deus tem te entregue. O que é que Ele te entregou, né? Sem muletas. A vida é muito mais divertida quando você entende isso. Que nós somos chamados a servir, multiplicando, né? A servir multiplicando. Então, assim, o que a gente estimula? Por exemplo, se você puder... Poxa, ninguém se coloca à disposição de ser um representante de sala. Poxa, a tua oportunidade de ter contato com o professor, você vai ter que se aprimorar, porque, poxa, você está num ambiente lá, que você esteja no 9º ano, você vai conversar com o professor, você vai levar as questões dos alunos para ele. Né? Então, assim, você tem que ir atrás dessas posições de influência. Tem uma votação na escola para alguma coisa. Não, se não for eu, quem vai ser? Né? Então, a gente tem esse chamado de governo. Isso pode orientar essas pequenas escolhas. A gente fala muito disso aqui nesse podcast, a respeito do papel do jovem hoje como governo, mas nesse sentido, de influenciar o ambiente que ele está.
Sim. Isso é muito importante. Né? Porque a história do fiel no pouco, sobre o muito será colocado, não é porque Deus não sabe aonde você vai dar. Ele já sabe toda a tua história. Isso é para te treinar no pouco. Para você ser treinado. Não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com o teu coração, com a tua habilidade, com tudo. É a gente que precisa treinar no pouco para gradativamente chegar lá, né? Deus já sabe onde você vai dar mancada, onde você vai acertar, ele já sabe de tudo, né? Eu acho legal que a Lu falou até a respeito de abrir caminho, porque a gente tá aqui numa casa que é apostólica e a gente segue esse princípio muito forte, né? De que as pessoas que vêm antes de nós, elas vão abrindo caminho pra gente ir mais longe. Pioneirismo, né? É, pioneirismo. Então, e vocês têm chegado nesse lugar, né? A respeito das patentes que a Lu comentou. Vocês querem falar um pouco de como tem sido isso pra vocês? Ser pioneiros. Então, na verdade, a gente sempre recebeu essa palavra, né? De ciência e de patentes, e ela é só um embrião. O que mais eu vejo, o que mais faz me ver que nós estamos com o coração no lugar correto é que a gente não corre atrás de dinheiro. Ela não se trata de dinheiro, ela se trata de um portal que a gente está abrindo e estudando para que outros cheguem lá, né? Então, e Deus é o Deus da criatividade. Então, tem uma patente que está... Eu vou falar dela, mas ela já está na INPI lá e tal, né? Mas uma paciente que chegou e ela não tem a ver com as minhas pesquisas. Tem uma que tem, mas tem uma que não. E ela não tem a ver com as pesquisas da universidade. Mas chegou uma paciente e aí eu fiz uma transformação de sorriso com faceta em resina. E aí ela olhou e falou assim, e esse código de barra aqui? Que é aquelas rugas, sabe? Código de barra. Ficou tão lindo tudo aqui, você não pode fazer nada por mim? Aí eu olhei e falei, não posso. Aí ela virou as costas, o Espírito Santo falou comigo, não pode fazer nada? Nossa. E aí eu utilizo bastante placa estabilizadora, né? Umas placas para o paciente, para bruxismo, placa para proteger dentes, placa para disfunção temporomandibular. E aí eu pensei num acessório conjunto ali que suportasse o lábio, chamei uma outra colega dentista que trabalha nessa área, que não é a minha e tal. Que é a parte mais de preenchimentos, essas coisas, para entender um pouco dessa musculatura, né? E aí a gente fez o dispositivo ali que suportasse o lábio e tal, e tá indo. Uma patente no Brasil demora uns 6 anos para... Nossa. Para ela... na verdade, não é que você vai botar um negócio, né, que vai permanecer lá, mas ele vai estimular... Ele vai estimular que aquilo ali vá sendo eliminado, né? Tipo, é uma coisa que você usa fisioterapeuticamente para depois não precisar usar, né? A gente vive sem temor, né? Porque teve gente que falou assim para mim, se você não compartilha com ninguém, porque se alguém vê isso... Eu falei, gente, eu compartilho com todo mundo. Eu vou explicar por quê. Porque de onde veio essa ideia? Tem milhares de outras. Milhares de outras. Entende? É isso que eu celebro. Eu não celebro uma ideinha. Eu não acho que eu vou ficar rico com um negócio. A gente sabe que a ideia... eu só sei. Se você não fizer nada com ela, eu conheço um monte de gente, tem um monte de ideia. A gente celebra a criatividade que é de ideia Deus. Commodity, né? A gente celebra a inteligência que é de Cristo. A gente celebra a mente que é dele. A gente celebra os lugares de influência que é ele quem põe. A gente celebra tudo isso, né? E que o que é nosso, Deus guarda, né? Se tem uma coisa que a gente não celebra é título. A gente nunca correu atrás de título, né? Mas a gente celebra ele em tudo que a gente faz. Isso é interessante. E também a nossa busca constante é por fazer o bem para as pessoas. É um desespero por fazer o bem no consultório. Um desespero por fazer bem, não mal com as pessoas. Para as pessoas, né? É muito legal, porque às vezes você faz o bem ficando quieto, né? Eu não entendi. Não, tem que falar num podcast assim, tem que falar. Não, tô brincando, tô falando, você não entendeu. Eu falei assim, às vezes você vai falar uma coisa errada, você vai criticar, você vai fazer uma coisa que não edifica. Às vezes ficar quieto, você tá fazendo bem, né? Mas tem que falar. Você... Brincadeira, Lu, quebrou. Eu não entendi o que tinha isso a ver com o que eu estava falando. Porque o desespero é por fazer o bem para as pessoas. Assim, às vezes eu entendo que para fazer o bem eu fico quieto. Eu achei que fica muito claro
que Deus deposita essas ideias sobre a vida de vocês por conta do coração de vocês, né? Porque vocês entendem que Ele que é a fonte inesgotável da criatividade. Exatamente. Então, esse lugar de confiança, de dependência de Deus, eu acho que é a chave, né? Não sei se é isso ou tem mais coisas que são a chave. O que você acha que é a chave para receber isso de Deus? Acho que é por aí mesmo a chave. Mas tem uma outra chave, que, sem modéstia, vou falar que é a humildade. Eu acho que a gente é nada, você entendeu? Esses títulos, isso pra gente é muito... Eu acho que tudo são ferramentas e a gente gosta, a gente tem que tentar. Agora... De verdade, Deus não deixa a gente sair de uma posição de entender quem a gente é. Então... No reino dele, que não é a fila do pão. Tem um versículo que fala assim, ó, se você não consegue... se você não consegue andar com os que andam a pé, que dirá com os que correm a cavalo. Entende? Então, eu gosto muito desse versículo, porque fala assim, ó, a gente, no mundo, a gente tem que subir o padrão, tem que ser o melhor aluno, tem que buscar o melhor conhecimento, você tem que fazer o melhor nessa área. Está disponível isso, e isso é básico. Isso é andar com quem anda a pé. Agora vamos para outro nível. Vamos falar de multiplicar as riquezas do rei, vamos falar de influenciar milhares de pessoas, vamos falar de correr com os que correm a cavalo. Vamos tomar os montes. E eu falo, tomar os montes parece que não é, que revolução. Não, vamos para um lugar onde a gente possa fazer o bem de verdade, espalhar para muita gente isso, sabe? Vamos para um lugar onde a gente realmente possa... E esse é um propósito real. Mas, voltando na humildade, eu penso que a gente tem que até tomar cuidado, porque a gente pode ter vários títulos. Você chega lá no mundo, vai ter alguém que tem 100. Entende? Vai ter alguém que publicou tanta... Olha, eu tenho, sei lá, eu tenho 6 artigos publicados internacionalmente. Eu tenho... minha orientadora tem 90 e quase 100. E ela é 10 anos mais nova que eu. 10 anos mais nova. Sério mesmo? Sério. Então, assim, a questão, o que a gente tem que ver é o seguinte, se eu olhar uma área da vida de uma pessoa, eu não posso olhar para várias áreas da vida de todo mundo e querer pegar tudo para mim. É aquilo lá. A vida dela é isso. Ela se formou, foi direto para a área acadêmica e ela publica. A vida da Luciana é um pouco diferente. Né? Ela é pastora, né? Tem outras coisas. Não, eu estou falando, o que eu falo, isso é só porque a Bíblia fala, ninguém pense de si além do que convém. Entende? É lindo, vamos celebrar o que Deus está fazendo? Legal. Vamos achar que a gente é a última bolacha do pacote? Nunca. Tem muito mais para viver, tem muito mais para estudar, tem muito mais para fazer. A questão toda é o que Deus tem para a gente é uma vida de plenitude. Então, ele não vai desequilibrar uma coisa por muito tempo, mas ele sempre vai desequilibrar. Então, essa questão do equilíbrio, o equilíbrio é para ser quebrado. Então, a gente sempre vai estar vivendo momentos de desequilíbrio. Então, por exemplo, se você quer passar num concurso, se você não for desequilibrado, abrir mão de outras coisas e focar naquilo lá, você não vai passar, porque vai ter um desequilibrado que vai passar no teu lugar. Então, assim, não é para você ser desequilibrado a vida inteira, mas você vai dando aquelas... Você acha que a Luciana fez uma especialização com o doutorado junto? Foi um desequilíbrio. Acabou uma, opa, melhorou. Daqui a pouco está acabando a outra, opa, vai melhorar mais um pouco. Né? Até a próxima história. Mas o que a gente tem que pensar e entender que Deus tem pra gente uma vida de plenitude. Essa vida de plenitude, ela é uma vida em movimento, ela é uma vida agitada com um monte de coisa, mas a gente não pode confundir isso com o que o mundo nos ensina de uma vida em alta performance. Né? Eu vejo cursos de casamento em alta performance, trabalho em alta performance, tudo. Performance é coisa de motor de carro. Então a gente vai viver no máximo porque Deus está nos puxando, está empurrando a gente para isso. Não porque a gente tem que ser, né, bom em tudo. Né? E que é uma outra questão. Você já viu? Aonde vende a melhor pizza? Numa pizzaria. A padaria também vende pizza. Mas a pizza da padaria não é igual a da pizzaria. Você vai numa churrascaria, qual que é o melhor que tem lá? É carne. Mas hoje você vai em churrascaria que o cara passa massa, passa batata frita, tem até sushi. Mas o sushi dele não é igual ao do restaurante japonês. Então, você vai ter que pensar o seguinte. Em alguma coisa, você vai ter que ser bom. Mas você não vai ser bom em tudo. Você vai ser pleno em tudo. Bom em algumas coisas que você se dedicar. Muito bom, excelente. Né? Não sei.
Talvez a Luciana não concorde. Concordo. Não é pra você ser uma máquina. legal. Né? Esses dias eu estava no supermercado, ele chegou e falou assim: Lu, olha esse café, é que ele é meticuloso, sabe? Olha esse café, não sei das quantas. Você acha que eu deveria levar ele para casa? Sim, acho. Aí ele começou a dar risada. Falou assim, a maneira mais fácil de se livrar num assunto, né? Você concorda ou não? Concordo. Concordo. Tipo, não tá nem aí. Então você fala assim, Lu, eu entendi, você não tá nem aí pra diferença que eu tô vendo aqui num negócio e no outro. Exatamente isso. Ele é todo meticuloso com as coisas e com os detalhes e tal. Aí eu aprendi com o passar dos anos, sabe? Aí, para ele é importante falar dos detalhes. Para mim, tanto faz. Mas ao invés de por dentro, eu falar, gente, escolhe aí qualquer coisa. O que a gente vai comer? Qualquer coisa. O apóstolo Hélio que tem uma frase muito legal. Ele fala assim, falou assim, que é sábio você não escolher as coisas que não têm importância. Então, tipo, tá no meio de todo mundo... O que a gente vai escolher aqui? Isso é sábio, uma briga. Qual faz. O sabor da pizza? Gente, o que vocês pediram aí tá resolvido. Bem fleumático. Você abre mão, né? Bem fleumático. Eu sei se Pelo contrário, economiza meu tempo. O que vocês vão pedir, escolhe aí. Não gasta nem o meu tempo, né? Nossa, mas acho que essa última resposta dessa leva de perguntas agora foi muito impactante mesmo. Muito aqui. Eu tava ouvindo aqui, realmente aprendendo muito. E já que vocês falaram a respeito dessa diferença entre vocês, a gente vai fazer um bate-bola rapidinho. Um bate-bola, entendeu? Vamos lá. Será que dá certo isso? Vamos ver. Marília Gabriela. Exatamente. Nossa inspiração, uma entendeu? Palavra. De frente com o Gabi. Vozinha, né? De frente com o Gabi. Olha aqui, é uma só. De frente com Felipe, pimenta. é uma só. O Felipe gosta de explicar. É que eu não escrevi. Então... É porque a gente já tem uma base. O Felipe já tem feito em alguns Você viu, né? já. O famoso... É meio improvisado. Meio Mas improvisado, vamos lá. tá bom. Um personagem da Bíblia. Aí vocês falam um de cada vez. Tipo assim, eu falo e vocês falam os de vocês. Tipo assim, entendeu? Tá, você vai Um fazer uma personagem da pergunta. Bíblia. Daí ela fala Davi, ou sei lá, ou qualquer outro, entende? Daí, se você quiser, você fala por quê. Eu posso falar primeiro? Se eu não, quiser. eu quero falar Jesus. Então eu eu falo ia primeiro. falar. sem ser Jesus. É. Esqueceu do adendo da pergunta. Sem ser Jesus. Faz de novo a pergunta. Um personagem da Bíblia sem ser Jesus. Paulo. Nossa! Conectados. Eu ia falar primeiro para ele não falar. Um versículo bíblico. É verdade, desculpa. Pode Eu explicar. às vezes falo assim, água mole em pedra dura. Falo, onde tá? Lá em Baruque. Tudo que é dito popular, eu invento um livro da Bíblia e falo que tá lá. Heresias, capítulo 4. Mas aí o João 3,16 básicos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tem outro. Deixa eu falar outro. Nossa. Pode? Posso falar uns 5? Pode. Não tem problema com isso. Top 5. Não, tem, versículo. difícil. Tem algo que é para essa geração, que é algo que é um rema na minha vida, que está em Isaías, e fala: a alegria eterna coroará as vossas cabeças e a tristeza fugirá de vós. Então, isso para mim é rema para essa geração que anda dando muito valor à tristeza, ou a ansiedade, ou a depressão. Que eu sei que tem a parte médica, mas a alegria... Olha o versículo. A alegria eterna coroará as vossas cabeças. Ela já coroa as nossas cabeças. E a tristeza vai ter que fugir. Então, nos dias de tristeza, eu olho e falo, puxa, sinto muito. Pode fugir, porque você não cabe na minha vida. Olha só. Né? Eu Que gosto legal. desse versículo. Mas não era 5? Complexo. Não era 5? Não era 5. Eu brinquei. Ah, tá. Então tá bom. Felipe tá pesquisando para poder falar lá. Tudo bem. Tá pesquisando. Tudo bem. Não, eu Tô acho brincando. que assim, a base, eu gosto muito assim, de... Não sei onde está. Brincadeira. João 13. Desse modo, todos saberão que são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, eu acho que a gente quer muito se parecer com Cristo, com vários elementos, e esquece da base. O negócio de Deus é gente. E se a gente cuidar disso, o resto todo o resto deriva disso. Da gente cuidar de pessoas, que é o único negócio de Deus. Uau. Que isso. Nossa. Então, por que Paulo?
Voltando ao começo. Por que Paulo? Logística. O cara foi impressionante. O que ele fez naquela época, alguém teria dificuldade de fazer hoje. Né? Se você pegar aquelas bíblias que tem um mapa no final da Bíblia, os lugares que ele foi, o jeito que ele se moveu e como que ele conseguiu espalhar o evangelho é um negócio assim completamente sobrenatural, né? E esperto, astuto, né? Quando ele não tinha tempo, ele entrava numa cidade, ele falava com os principais, porque ele não ia ter tempo de espalhar. Então, tipo, eu vou falar com quem influencia, porque eu não tenho só 2 dias aqui. Então, as estratégias, sempre achei que é um homem de estratégia na forma de se mover. Eu gosto de Paulo porque recebeu direto de Cristo. E isso que, para mim, fez toda a diferença. Porque a maioria das coisas que ele ensinou, ninguém ensinou para ele. Então, eu penso que ele viveu o versículo que fala que eu escreverei nos vossos corações. Então, eu creio que para essa geração, eu creio que para o momento que a gente vive, tem algo escrito da parte de Deus nos nossos corações para a gente trazer de inovação mesmo, sabe? Isso é a verdadeira inovação, o resto é piada. Né? A revelação de Cristo, a verdade de Cristo manifesta para esse tempo, manifesta na ciência, manifesta nas artes, manifesta na comunicação, a inovação. Paulo foi, para mim, a pessoa mais inovadora da Bíblia, né? Ele não aprendeu, ele não andava, ele não era um dos 12 que andava. Da onde que vem aquela revelação que ele passa para Efésios, né? Da onde que vem a organização da igreja, que está lá em Coríntios, ou os 5 ministérios, 4:11, né, de Efésios, onde? Ele recebeu direto de Cristo. Então, eu penso que ele foi o cara mais inovador que eu já vi na Bíblia, né? E às vezes eu tenho altas discussões com Paulo também. Paulo, como é que você faz isso com Coríntios? Olha aqui, Paulo, você estava muito errado. Como é que você fala que eles podiam profetizar? Esse povo aqui era o maior pecador. Como é que ele vai mandar profetizar? Mas não, vai mandar um povo profetizar, porque sabia que era graça, sabia que era dom, sabia que era necessário, né? E sabia que Deus, ele passa uma borracha de verdade nos nossos pecados e ele usa quem está disponível. Na verdade, isso é tremendo. Então, para mim, Paulo. E agora deu um branco do bate-bola. Assim. Calma, bate-bola eu lembro de alguns. jogo inteiro, né? Porque foi uma. 2 perguntas, mas foi excelente, Não, entendeu? não espero que não pergunte qual a cor, porque tanto faz. Eu já vou adiantar. Preferido. Cor preferida, tanto faz. Um fruto do Espírito. Você quer falar? Fala você. Não, todos teremos que falar. Eu penso que é a longanimidade. Eu ia falar isso. Para todos que querem casar. Meu Deus, gente. Para todos que querem casar. Incrível. Tô brincando. É. Era uma espetadinha para todos que querem casar. Entendeu? Tô brincando. Que incrível. Porque não tem ali o maior ou o melhor, né? Amor, fé, esperança. Mas eu penso que para hoje, a longanimidade, se você saber o tempo certo, saber o esperar, é algo que é a coisa mais difícil hoje, né? Até as outras coisas você consegue, mas o mundo está querendo te roubar da longanimidade. O mundo trabalha o tempo todo para te tirar desse lugar de longanimidade. Né? Então, eu já caí nessas armadilhas várias vezes, por isso que, graças a Deus pelo Felipe. O Felipe é uma pessoa muito longânima, muito. Até eu brinquei, né? Ele sempre fala. Eu falo, Felipe, vamos fazer, tem que fazer, tem que sair. Lu, espera, o Samuelzinho está chegando. Não vai sacrificar Não vai sacrificar antes. Não vai sacrificar antes. Né? Porque, são pra 2 quem não exemplos sabe, a do história Samuel, de... né? Que Saul perdeu e falou assim, Samuel estava na esquina. Saul sacrificou. Ele sempre me lembra, Lu, calma, Samuelzinho está chegando. Então, ele sempre me lembra disso. Então, longanimidade para esse tempo. De vez em quando eu falo para você, assim, vai empurrar a escrava de novo. Tipo, a ideia, né? Tipo, né? Quando não... Né? No sentido de ideias naturais, né? Não esperar o tempo de Deus. A promessa não era com a escrava, né? Era com a escova. Sabe do que ele está falando, né? De Sara, que deu a escrava para Abraão dormir com ela, né? Vai empurrar a escrava. Então, de novo, você vai dar a escrava ou você vai esperar? Entende? Vai esperar o tempo da eu vejo promessa. Muito assim, acho que a gente crente. Não, a gente não pode. Deixa alguém ouvir isso. Né? Não, esse negócio
esperar o tempo de Deus não é cruzar o braço, né? E a força do seu braço você vai ter que usar todo dia, mas não é nela que você vai. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses detalhes, né? Senão a gente senta, cruza o braço, espera, sou longânimo, estou esperando Deus fazer, né? E não é isso. Legal. Eu acho muito legal vocês falaram a mesma resposta para as perguntas. Mas é difícil, a vida do jovem é difícil. Porque você fala, você está enfiando os pés pelas mãos, espera em Deus. Aí quando ele espera, você não está fazendo nada. Até que tem que ter um equilíbrio, né? Até o que a gente comentou um pouco antes a respeito das renúncias, né? Hoje é uma grande dificuldade, tipo, dos jovens de renunciar. E muitas vezes saber que precisa abandonar certas coisas para abraçar o que Deus tem. Eu falo que às vezes não existe jurisprudência com o Espírito Santo, né? Sabe, tipo, quando você sente paz no coração para fazer uma coisa, não necessariamente a outra vez você vai sentir a mesma paz. Então, a gente não é chamado para ter uma vida com Deus no piloto automático, mas se você tiver conectado o tempo todo, né, eu falo, às vezes até uma questão bem material, questão de gasto. Às vezes Deus traz paz no seu coração para executar um gasto maior e às vezes Ele não traz paz para coisas menores. Né? Eu falo isso para os meus filhos. Eu falo assim, não é assim, porque eu te deixei ir uma vez num lugar que abriu a porteira, agora tem jurisprudência, vai sempre. Não, nesse dia foi, no outro vai pedir de novo e talvez seja diferente. Né? É só fazer a vontade de Deus, né? Independente. A gente tá com 3 co-hosts aqui, a gente não gosta de chamar de plateia, a gente chama de co-hosts. Porque eles participam também. Aí até comentar aqui que a gente tá com a presença ilustre do Pedro. E o Pedro é um jovem que eu vejo que ele se supera muito. De verdade. Assim, de chegar muito longe na ciência. Um louvor que vocês poderiam falar. Um louvor. Que vocês estejam ouvindo agora, ou que marcou a vida de vocês. Para lembrar o nome certinho. E muita coisa, né? A gente brinca que a gente tem as trilhas sonoras das fases da vida, né? Igual filme mesmo. Tem a trilha sonora, as viagens tem trilha sonora. A gente faz... As fases. Deixa eu te contar essa parte meio que... Como é que fala? Meio nerd, nossa. Meio nerd. Quando a gente faz alguma viagem, cada um escolhe uma música. Aí a gente vota para ver qual vai ser a música tema da viagem. Nossa, já teve várias músicas tema. A gente tem música tema para as coisas. Quando a gente compra um carro novo, ele tem música tema. Olha, essa música tema desse carro. Legal. Muito isso quando legal. No viagem, fala assim, cada um escolhe uma música e a gente vai dando nota. Né? A gente dá nota para as músicas. Acha que a gente faz isso toda semana. Tá? Mas tem uma da Francesca Battistelli. Não é uma adoração, assim, tem a adoração do momento, né, que eu posso falar, mas eu vou deixar uma, que ela chama Honest, né, de honestidade. Ela fala, se nós formos sinceros, com a honestidade a gente vai encontrar o caminho, encontrar a verdade logo na próxima esquina, né, basicamente isso, mas falo de outro jeito, mas ouçam lá, que não tem nada a ver com o que eu falei, mas... vai ser melhor, né? Vai ser melhor. Não, ela é muito boa. A letra é perfeita, é muito legal. E fala de honestidade, se nós formos honestos. Né? E você, Felipe? Eu vou pular essa, assim, especificamente, com alguma coisa... Não tem nenhuma trilha sonora de agora? Não, no momento tá dando um branco aí, não sei. Mais uma música de adoração, então, que você goste e que você cante no seu interior. Isso é o espírito materno, né, da esposa. Ela faz a mesma pergunta com outras palavras para puxar sua resposta, né? Não, mas tem muita Os sonhos coisa de boa. Deus. Oi? Os sonhos de Deus. Esses são bons. Essa é boa, né? Isso é muito bom. Isso tudo é muito bom. Então, a gente fica na curiosidade, então. Tá bom. E segue o perfil dos jovens, porque lá a gente vai abrir uma caixinha de perguntas para vocês chutarem qual é a música favorita de Felipe Arcas. Eu vou... Uma experiência marcante que vocês viveram aí nessa trajetória dentro da igreja até hoje. Uma experiência marcante, um milagre, algo que vocês poderiam... que foi incrível, assim, que vocês viram. Nossa, tem tantas para falar. Imagino mesmo, você pode. Eu tô sendo curado de mim mesmo. Isso é um grande milagre. Olha, sério. O meu pai, ele faleceu, né? De fibrose pulmonar idiopática, ele era transplantado pulmonar. Mas a vida dele
nos últimos 10 anos de enfermidade, como ele faleceu, ontem eu lembrava de como foi um milagre, a história dele de amor com Deus, como foi um milagre, como meu pai era desse que eu conheci, e como ele faleceu, alguém que deixou um legado de verdade. Como que Deus, eu fico pensando, como que Deus conseguiu? Ele escreveu um bilhete antes de falecer para minha mãe, no Dia das Mães, deu um buquê de rosa vermelha que ele pediu para eu comprar, e ele escreveu, assim, que coisas sobre legado, sobre ela, sobre que eu nunca imaginei que eu ouviria da boca do meu pai. Deus remiu o tempo do meu pai, a vida do meu pai. Para mim foi o maior milagre que eu já vi. E aí, esses dias, eu acho que o Davi tinha ouvido umas histórias de jovens. Nossa, superei isso, venci isso. Ele falou assim, a gente não tem nenhuma história assim dramática para contar. Eu falei, e a do vovô? Porque a Mari, por exemplo, só viu meu pai enfermo, né? Nunca viu ele. E a do vovô? Ele falou, nossa, é mesmo. A história do meu pai foi tanto uma história de amor que a gente não lembra como um peso, ou um pesar, ou algo duro que foi vivido. Mas foi uma história maravilhosa. Outra coisa que eu queria, que foi um milagre para mim, foi o dia que eu fui curada da paternidade. Eu estava grávida da Mariana, e o apóstolo Hélio chegou e falou para mim assim, eu quero falar como seu pai. A história de amor a história de Deus na sua vida é uma história de sucesso. Eu quero falar como seu pai. Hoje vem a cura sobre você. E aí eu percebi, eu estava grávida, eu não sabia se era homem, se era mulher. Eu percebi que eu não tinha sido curada nas minhas emoções até ali. Que eu queria um menino, porque eu tinha medo de que a menina passasse da mesma forma, né? E você achava que mulher sofria mais. Eu achava que mulher sofria mais. Naquele dia veio uma cura total sobre a minha vida através de uma palavra da paternidade. Foi tremendo, foi uma experiência única. Aí a gente teve várias outras experiências com Deus na intercessão. É sobrenatural o que a gente vê acontecer, de como a gente vê a cura, de como a gente ouve Deus falando, né? E ouvir Deus falando é algo muito legal, né? Incrível, né? Então, eu vejo que um milagre de Deus, assim, uma coisa maravilhosa é assim, Deus me transportou de uma visão para uma outra, ele me teletransportou de uma vida limitada para uma vida com propósito. E hoje eu vejo minha casa, minha família, eu falo, gente, eu não conseguia alcançar. E eu consigo ver tudo que Deus faz e nitidamente eu falo assim, isso não foi um plano meu. Eu vejo isso todo dia e eu entendo, profissionalmente, mas principalmente a questão do ambiente familiar. A capacidade de Deus construir isso, porque não é nossa. Né? E de lançar os filhos e de poder ter um legado, algo que vai muito além, a gente entender que tem uma coisa muito maior que a gente. Eu acho que essa é uma experiência que eu vejo todos os dias. Que legal. Demais mesmo. Sim. eu tenho uma também. Uma pessoa que te inspira. Quer ver que os dois iam falar apóstolo Hélio? Mas eu pensei igual. A falar apóstolo Hélio é igual falar Jesus na Bíblia, né? Não é verdade? Porque é incansável. Devia falar, fora o apóstolo Hélio. Porque... Fora da coisa. Não, esses dias eu estava falando uma coisa do apóstolo Hélio, olha. Tá bom, então é o apóstolo Hélio. Mas eu estava falando uma coisa. Você já percebeu que nas pregações dele, ele nunca falou de dor que ele sente? Assim, se ele falou, eu não me lembro, mas nas pregações nunca ele fala de dor, nunca ele fala de pesar, nunca ele conta uma história triste. Por quê? Porque ele não tem? Eu falo, apóstolo Hélio, isso é um milagre, você não tem dor, você não passa problema, você não tem problema familiar, você não tem problema de enfermidade na família. E a gente sabe que não é isso. Tem, entendeu? Tem. Eu falo, e daí? Você nunca contou isso nada de púlpito, né? Pensando. Aí eu estava refletindo. Você sabe por quê? Porque o propósito é muito maior que a dor. Não é que ele é fechado ou reservado. Isso não é o auge. Sonhos, o propósito né? é muito maior do que qualquer dor. Isso me inspira de um jeito. Me inspira de um jeito que toda dor fica pequena perto do propósito.
Isso é o que eu vejo na vida do apóstolo Hélio. Isso é o que mais me impressiona. Incansável. Entende? Né? Incansável. Eu falo, visão de longo alcance. Uma visão... Na nossa vida, muitas foram as situações que ele falou assim, ó, o que você acha de eu fazer isso e ficar aqui? Eu falei assim, acho legal, mas isso é coisa para 5 anos só. Eu falei, não, com 5 anos você vai cansar disso, você vai ficar, parece que tá um xizinho no calendário. Todas as vezes, né, sequenciadamente, ele falou, isso vai servir para tua vida por um tempo, mais ou menos esse tempo. Muito preciso. Eu acho que eu diria também o apóstolo Hélio, porque eu tô aqui na igreja todos os dias e conviver com ele é muito legal, porque ele é um cara muito simples, mas de uma dimensão tão grande, sabe? Eu acho isso uma coisa mais legal no apóstolo Hélio, sabe? Essa humildade tão grande que ele tem. A próxima vez você tem que perguntar. Uma pessoa fora o apóstolo Hélio. Um abraço, apóstolo Hélio. Apóstolo Hélio, abraço. Eu falo que eu sou nascido, criado e crescido no sonho de Deus. Os caras falam, você conhece o pregador Rambers da igreja lá da Califórnia? Eu falei, cara, eu sou monogâmico. É claro que a gente sabe, entendeu? Mas, eu não sou um caçador de pregadores, um caçador de livros. Eu falo, eu tô... Né? Nem ignorante de achar, de ficar, não é ser fechado, mas é saber que você está muito bem alimentado e nutrido de visão e de propósito. Né? É incrível. Bom, que episódio incrível, de verdade. Acho que a gente foi muito assim, a gente foi, eu ia falar uma palavra que eu nem sei se dá para falar, confrontado. Mas inspirado também. Me veio na mente a palavra awake, né, em inglês. Assim, de despertar. Então, que episódio maravilhoso, de verdade. Acho que vocês carregam algo de Deus muito forte. E receber essa impartição que vocês trouxeram hoje foi muito importante pra gente, de verdade. Então, esse era um episódio que eu tava com muita expectativa e realmente superou. Então, muito obrigado mesmo por vocês participarem do No Alvo. E espero que muitos jovens que assistam esse podcast sejam inspirados também pela história desse casal maravilhoso. Então, muito obrigado, gente. E eu espero que vocês tenham gostado muito. Camila, quer falar antes da gente encerrar alguma coisa? Não. Tô bem. Tá bom. Eu quero agradecer. Pode agradecer. Quero agradecer vocês por ter convidado a gente, por deixar à vontade. E, na verdade, como eu falei, isso é vida de corpo, né? Sempre... Todos aprendem, não tem quem não aprende. Então, eu queria agradecer vocês, agradecer os jovens do Sonho de Deus, falar que eu acredito em vocês. Amém. Eu acredito em vocês e eu acredito que vocês vão muito mais longe do que a gente, muito mais longe. Para isso, a gente está aqui. E eu acredito também e coloco à disposição, nos coloco à disposição para o que precisar, para o que quiser conversar, para o que quiser, né? Estamos à disposição e esse é o nosso papel também. Então, um grande abraço a todos. Certinho. Gente, muito obrigado e até o próximo No Alvo.